Aqui na... Estamos voltando, peraí. Ei, Ale! Opa! Acho que agora foi. Gente, que saudade! Quanto tempo que a gente não se fala, meu Deus! Pois é, você está me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. Ah, que bom, que bom. Simara, boa noite, está chegando aí. Ei, Silmara, sua linda, boa noite, amor. Pois é, né? Ativista Produções. A gente tem um tempão sem se falar, né, gente? Pois é, né? Passamos aqueles dias falando, se falando todos os dias, né? Gente, olha que maravilha. O pessoal do Ativista Produções, ela conhece Boa noite, você, inclusive Rodrigo. falou, nós falamos de você, Oi? inclusive, outro dia. Ah, que bom. Falaram bem, né? Espero. Bem, super bem, super bem, super bem. Artivistas, lindezas. É, bom ver vocês também por aqui. E você acabou de fazer uma live agora, né? Hoje é seu dia de Gente, live, né? eu acabei de fazer uma live e olha só que loucura. A gente acha que não, mas fuso horário é uma coisa que ela deixa a gente perdida. Porque os meninos lá do Mato Grosso, eles realmente têm uma diferença para nós aqui de mais ou menos quase 2 horas. E, Aham, é, e a gente está no mesmo país, né? E a gente tem pois é. locais que têm diferença de fuso imensa. Aí, Tchê, boa noite, Boa saudade. noite, Rose. A Rose do Artivista, é exatamente, que a gente, né, fica ali no... E como é que você tá, Ale? Como é que tá a doideira aí no Rio? Ah, tá, tá essa doideira, enfim, a gente tem que ficar em casa, é muita gente que não acredita, que você, às Sim. vezes, assim, eu tento ficar em casa o máximo possível, né? Eu não estou trabalhando, me ligaram do teatro, parece que eu vou ter que voltar a trabalhar na quarta-feira que vem, mas sem alunos. Vou ter que ir lá no teatro só para cumprir o meu horário, assim. Eu acho isso meio Sim. doido, né? Passar o dia inteiro lá no teatro, mas tudo bem, a gente aproveita para ler, para escrever, enfim. Né? Isso tem acontecido com muitos. Aqui também está acontecendo umas questões muito parecidas com essas. E é assim, essa instauração, gente, desse pensamento que não está acontecendo nada, isso é tampar um sol gigantesco com uma peneira, mas que essa Aham, peneira ela vai derreter daqui a um período de tempo. Porque é claro que a gente sabe que muitas pessoas precisam voltar a trabalhar, tem toda uma sim. questão de uma crise instalada, a gente sabe disso. Mas o problema é que muitas pessoas que poderiam realmente estar em casa para que outros pudessem exercer o seu trabalho, para que as coisas fossem se ajeitando, não estão. É, Não é. estão. E isso vai protelando e vai dificultando mais os trabalhos. A prova disso é que nós somos professores e a gente sabe que dentro do período letivo vai se instaurar, gente, uma pandemia a extra Sim, sim, dentro com do certeza. período letivo. Então, assim, fora essa questão das dificuldades financeiras que as pessoas estão, são as governamentais, né? Uhum. E o nosso ofício teatral mesmo, como ele tem virado uma bola, como várias outras questões que estão se instalando atualmente dentro do governo, né? Tudo uma bola de neve, né, Alexandre? Tudo uma bola de neve muito gigantesca. É. Então, pois é, eu vou dar aula agora sábado que vem, mas online na Cândido Mendes, né? Eu dou aula numa pós de literatura infantil e infanto-juvenil, eu dou aula de dramaturgia, e aí a gente vou ter a experiência pela primeira vez da aula online. Não sei ainda como Uhum. é, vou descobrir. Vou descobrir. Eu passei por esse experimento e duas questões. Eu acho que o grupo que você vai pegar, que já tem o quê? Qual que é a faixa etária, assim, deles? Ah, uma galera adulta, né? Todo mundo que é pós-graduação, né? Então, Tranquilo, a tranquilo. Então, Simara, mais um. a Simara vai ser minha aluna. Ah, que maravilha!
Agora, para a educação infantil, gente, Simara deve saber, para a educação infantil eu acho que tá tenso em todos os âmbitos. Para os adolescentes também. A educação infantil é mais aquela questão de estou num grupo de amigos, do WhatsApp, ou do Zoom, ou do qualquer outro aplicativo, e aí de vez em quando eu tenho que prestar atenção porque a tia vai falar. Para os adolescentes é uma questão um pouco mais trabalhosa, porque você ouve um foda-se, um porra, não quero fazer, e você ouve, porque esquece do microfone. E aí você fala assim, eu te entendo, querido, estou na mesma linha, mas vamos continuar. Pois é. Para a galera da pós, eu acho que não vai rolar o problema, porque é o momento que a gente tem para, de repente, estar colocando a organização do pensamento, sabe, Alê? O Tia está ali falando e ele tá, o grupo de estudantes que ele tem, para o Tia está muito ruim, porque ele pegou ele trabalha na zona, metade zona urbana e metade zona rural. Infelizmente, é claro que a gente sabe que muitas pessoas da zona rural não vão ter acesso, e aí eles estão sendo esmagados, e isso é triste. Eu sei disso porque eu moro na periferia do Rio, né? Então eu sei que tem uma galera aqui que passa muito por isso. A Bárbara está ali assinando, dizendo que vai ser minha aluna também no sábado. A Bárbara ela é da Companhia do Invisível, mas você talvez deva lembrar um pouco dela, porque nos festivais que eu fui com a Companhia Casa Verde, lá em Ubá, a Bárbara foi junto, ela e a Simara foram juntos comigo para ajudar, elas ajudaram na maquiagem, no figurino. Eu lembro dela. Lembro sim, que coisa. Mas, gente, é ótimo. E vocês vão ter um professor que vocês já conhecem, só. Deleite. Pois Deleite. Quisera eu ter com um professor que eu conhecesse. Salve Santa Cruz. Passou uma pessoa aqui que eu não entendi muito assim, eu acho que é o Marcos Kovaski, eu acho. Falou assim, 2 lindos, do que tá. Enfim. O Marcos é um lindo. Recentemente foi premiado ali no Profest. Ele mesmo. É o Kovaski Marcos. É maravilhoso. Kovaski é maravilhoso. Bom, gente, então, essa live se chama Processos Artísticos. Eu sempre falo isso no início. Eu criei um projeto, há alguns anos, lá no Teatro Municipal de Itaguaí, chamado Processos Artísticos, em que eu procurava levar um artista de teatro uma vez por mês, e a ideia era que ele fizesse a sua biografia artística. Sair com a né? Porque, enfim, lá é um curso de teatro que eu tenho lá no Teatro Municipal de Itaguaí, e a ideia é justamente essa, levar artistas que falem da sua carreira, da sua formação, do seu processo artístico. Né? E aí, quando começou essa quarentena, eu, com essa coisa impedida da aula, eu tentei aproveitar as quartas-feiras, que era justamente o meu dia de aula, falei, vou fazer as lives, então, nessa mesma ideia do processos artísticos, para que cada artista venha aqui falar um pouco do seu processo, da sua relação com o teatro, como é que começou, da sua formação, se passou por uma escola, se não passou, né? E, enfim, nós temos aqui a Adriana Rial, eu tenho algumas pessoas aqui que são daqui do Rio, que são daqui da Zona Oeste, tem alguns alunos, tem alguns artistas que não conhecem a Adriana, então vão conhecer a Adriana, atriz, professora, diretora da CIA Teatrando, já deve ter dirigido outros projetos também, é dramaturga, trabalha como jurada, pelo menos em 2 festivais que eu estive, o de Ubá e de Conselheiro Lafayette. Você estava lá, eu sei que você é jurada de outros festivais também. Enfim, é uma ativista cultural, agitadora, organiza um festival de teatro chamado Inventa em Cena, que, inclusive, esse ano, na quarentena, acabou acontecendo aqui, né, no Instagram, e que eu tive a honra de ficar como observador do festival e dialogar. Foi tudo uma novidade para todos nós. Foi uma experiência incrível. Foram o quê? 2 semanas? Foram quase 15 dias. Foram quantas apresentações? Você lembra que a gente assistiu? Foram quase 30 apresentações. Gente, foram muita coisa, mas que experiência maravilhosa. 23 artistas diferentes com mais apresentações. Pois é, então, a Adriana, para quem não sabe, ela é de Minas, de Juiz de Fora, mas é de toda a Minas, porque tudo que é lugar de Minas, todo mundo conhece essa criatura, né? Está fazendo mestrado aqui na Unirio, aqui no Rio de Janeiro. E no UFSJ. Eu parei o Rio por questões financeiras, quem sabe dá para voltar. E estou continuando da UFSJ porque eu entrei nos 2 no mesmo período.
Porque Então, a eu fui pessoa aquela assim, não se contenta com nós, tem que fazer logo dois. Aí, gente, eu fiz a maior loucura da minha vida, que foi cursar um período inteiro, um semestre inteiro, quase um ano inteiro, fazendo mestrado em 2 locais diferentes. É. Áreas diferentes, só para vocês entenderem que a gente não pode. Um é a área do profissional e a outra é a área da pesquisa. E foi a maior loucura da minha vida, mas assim, eu vi que era loucura, então eu dei uma paradinha. Mas também, ó, financeiramente, foi bem pesado, porque a gente sabe que quando a gente está nesse ramo de pesquisa, além de ser um pouco solitário e opressor, você tem que investir financeiramente em alguma coisa. Nós vamos ser eternos estudantes, né? A galera tem a área da nossa produção, gente, ela é infinita. Ela é infinita. Ela não tem um fechamento. Então, a gente vai fazer várias pesquisas, vários trabalhos, e a gente não vai chegar em tudo que a gente conseguiria ou queria chegar. Essa é a grande paixão do teatro. Então, ó, a Rosa, que está aqui perguntando que máximo, onde era o profissional, daqui a pouquinho ela vou pedir mais ela sobre. A Rosa é da Companhia do Invisível, atriz, estudou junto comigo na Martins Pena, nós somos formados pela Escola de Teatro Martins Pena, e ela, essa semana, acabou de defender lá a dissertação dela, acabou de se tornar mestre em teatro, né? A gente teve essa semana, assim, a Simara, que acabou de se transformar em professora, acabou de passar pela... esqueci o nome agora. A colação de grau, né? Como acabou a licenciatura dela em artes cênicas, agora ela é professora de teatro. Ai, que maravilha! Pois é. E a Rosa acabou de defender a dissertação dela. E as duas pela internet. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Gente, tem uma amiga agora também aí no Rio, que entrou junto comigo, a Michele. Ela acabou de fazer a dela, inclusive na Unirio, na mesma época que a gente entrou. E as meninas estavam perguntando exatamente como funcionaria essa questão de ter uma defesa online, né? Porque eu acho que a gente fica tão nervoso, a gente fica tão inseguro, às vezes, de falar ou de perguntar. Lá no tete-a-tete, a gente vê as caras e bocas, a gente dá aquela respirada. Mas quando você não está vendo o caras e bocas, como é que é aquilo? Então, eu tinha perguntado isso para a Michele, mas a Michele falou assim que o pessoal que ela pegou foi bem tranquilo, eles foram de boa. Uma das meninas estava me perguntando onde que foi o profissional. Foi na Unirio, Rosa. Quando eu fiz, foi exatamente lá, porque aqui a Michele era da turma dela. A Michele é meu amorzinho. Então, gente, ela defendeu agora também recentemente. Ela fez a defesa, eu esqueci qual que foi a área de pesquisa dela. Isso, exatamente, ela fez online esses dias. A Michele, inclusive, Rosa, participa comigo aqui em Juiz de Fora da direção da APAC, que é uma associação de produtores de artes cênicas. Ela vem como representante da metodologia da dança, junto com as artes cênicas, e ela acabou de defender agora. Eu vou defender, se Deus quiser, no próximo mês, espero eu. Ai, Deus. Lá na UFSJ, e a minha linha de pesquisa lá, alguém perguntou, lá na UFSJ, eu tracei 2 caminhos. As linhas de pesquisa lá, elas ligam a política e a cultura. E tem as performances, processos e poéticas artísticas, linkando com a crítica teatral. Eu faço essa. Performances, processos, poéticas artísticas com link na crítica teatral. Que eu maravilha. te falo que é coisa pra caralho. Vamos chegar lá. Vamos lá atrás. A pergunta que eu sempre começo no processos artísticos. Qual foi a primeira vez, onde foi que você teve contato com teatro, com que idade? Qual foi a primeira vez que você teve contato com teatro? Deixa eu contar, eu vou contar essa história para vocês, eu acho que vocês vão gostar. Eu sou de uma origem muito simples, eu fui criada em Macuco, em aterro de terra, no final de fazenda, onde aqui perto de Juiz de Fora, tinham os fazendeiros, de fazendas enormes, dos cafezais enormes. Uma dessas fazendas, ela tem até hoje um local de visitação histórico, que era um isolamento dos escravos, uma senzala mesmo.
Uhum. Então, no fundo, de onde tinha os pés de cafezal, os meus avós, eles eram tanto apanhador de café, quanto de cana. Eles eram descendentes de índio puri e de negros. Então, é uma mistura entre índio puri, negros e cearense. É tipo um samba do crioulo doido, sabe? Essa cara de índio, gente, olha isso aqui, ó. E aí, eu fui criada e nascida nesse lugar. Ali tinha, próximo de onde eu fui criada, dessa floresta, e que tinha esse cafezal, tinha uma igreja. E a primeira noção de educação que eu tive foi dentro da igreja. Então, assim que teve a oportunidade, como por parte de mãe são 11 irmãos, e por parte de pai são 12. Eles estavam vendo a necessidade de tentar sair do cafezal para tentar vir para a cidade. Para tentar a vida, para tentar alguns terem uma condição melhor, porque ninguém era alfabetizado, só tinha alguns que tinham oportunidade, ou os filhos que tinham o direito de ir no ensino religioso da catequese lá da fazenda. Mas o certo, por exemplo, eu com 5 anos eu ia para o cafezal. Então, assim, essa é a estrutura. Quando os meus pais conseguiram, junto com as irmãs, os irmãos, virem para a cidade, eles não vieram todos de uma vez. Vieram os mais velhos primeiro. E aí, uma das irmãs da minha mãe, ela começou a aprender a cozinhar na casa de uma senhora muito importante. Ela aprendeu a cozinhar e ela ensinou as outras irmãs a cozinhar. Isso abriu um leque. Foi assim que eu vim para a cidade. E aí, vindo para a cidade, isso em 1977, 1978. 78 para 79 foi quando a minha mãe estava vindo para a cidade. Uhum. E aí o meu pai, ele começou a fazer alguns pequenos trabalhos e a minha mãe também. O que acontece? Do cafezal, eles começaram a trabalhar em pequenas casas. Dessas pequenas casas, eu sou a mais velha, sou da minha família, dos meus 4 irmãos, e aí não tinha como deixar a pessoa sozinha. A gente ainda ficava instalado nos fundos ou nos quartos das casas desses senhores, né? Uhum. E aí, antigamente, a gente não tinha gari. A palavra gari ela é mais recente. Antigamente, era o lixeiro de catadores dos latões. O meu pai foi um desses lixeiros de catadores de latão. Então, as primeiras peças de brinquedo que eu tinha era trazido desses latões de lixo, dessas sobras. E aí a minha mãe conta essa história, vocês tinham que ouvir minha mãe contando essa história, de que eles viram televisão. Aquelas azulzinha, colorado, de lateral azul, preto e branco. E aí, para ter um local para deixar as crianças, tinha uma televisão colorado. E eu comecei a assistir Sítio do Pica-Pau Amarelo, preto e branco. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, o verdadeiro, gente, o verdadeiro. E aí a minha mãe, se vocês perguntarem para minha mãe conta que eu já nasci artista. Ela fala assim, é porque a gente não sabia o que era, mas para mim você já nasceu artista, cheia de moda. E aí depois disso eu sempre perguntava, eu queria saber por que as pessoas estavam lá dentro desse lugar, dentro dessa caixa, o que elas estavam fazendo, porque elas contavam história. E eu gostava de contar história, e a minha avó, as duas, que eram bezendeiras, eram mulheres fantásticas, contavam histórias da época dela. Então, existe aqui na minha família, existe a gente vai chamar de um ritual de contar histórias nos nascimentos. Nós não temos aquele costume de cantar parabéns ou de fazer festa, isso veio depois. Nosso costume é de todos os dias do nascimento, alguém ir, então minha mãe fala assim, no dia do seu aniversário, Adriana. Aí um irmão liga pro outro e fala assim, ela já contou a história? Hoje em dia. Aí ela fala assim, não, tá na hora do seu nascimento, eu vou contar a história do seu nascimento. Há 45 anos ela vai pegar eu ouço minha mãe contar a história. Todo aniversário, ela fala assim, eu vou contar. E aí quando vieram os netos, ela mantém isso. Ela conta para os netos as histórias de nascimento. Isso é da tradição da minha família. Nós nunca, devido à questão financeira, a todo o meio que a gente foi criado, e ao costume, que era mesmo, de tipo de tribo mesmo, era de contar histórias. Histórias. Então a gente não tinha ceia, não tinha festa de aniversário com parabéns, a gente contava história, a gente conta história nessas épocas e divide a comida. Isso é o que a gente faz até hoje. Coisa linda, hein? Isso é o que a gente faz até hoje, a gente divide a comida e a gente conta histórias.
É claro que hoje, mais agora a gente compra um bolinho, a gente conta, mas enfim. E aí a gente continuou crescendo. Quando Vai ser foi muito ali na década de teatral, né? 80... Oi? É muito teatral isso. É muito teatral, cara. Eu falo, gente, é muito teatral. É muito teatral. E aí a gente conseguiu locais para morar que hoje em dia viraram bairros, mas eram aterros de terra mais palpável e casas de madeira. Quando eu fui morar na primeira casa que tinha mesmo parede, ela só tinha três. Uma delas era forrada com madeira e alguém, por exemplo, o senhor meu pai, ele ficava acordado enquanto a gente dormia. Essas coisas assim aconteceram na minha vida. Coisas que os meus irmãos mais novos não tiveram, mas esse encontro aconteceu. E essa marca de contar história, isso foi para mim, para a escola, quando eu comecei realmente a estudar na escola mesmo, que era para ir de uniforme, que era para ir cantava o hino nacional, que tinha o SPB, tudo isso. Porque na nossa época teve isso. Uhum. E aí eu comecei, dentro da escola, a minha professora de religião, que eu não vou esquecer nunca mais ela ensinava o ensino religioso através de teatro. Eu só fui descobrir tempos depois. Mas ela teatralizava tudo que ela ensinava dentro do teatro escola religioso. Nós tínhamos ensino religioso, literalmente, e ela pegava parte da Bíblia, ela pegava parte do ensino religioso. Minha filha, abaixa o cadinho. Ela contava aquilo teatralizando. Como que ela fazia aquilo? Ela, às vezes, ela usava uma maquiagem, ela levava bonecos, e eu simplesmente, era a aula que eu mais gostava. Eu falo que é um casamento, gente, quando o artista ele se encontra, ele se identifica, já era. Então, ele, desde 88, que foram as aulas que eu mais participei, foi quando eu realmente encontrei essa palavra de contar história e de fazer algo para alguém assistir. O que a gente mais tarde vai chamar com conhecimento de teatro. Então, era aquele encontro. Todas as vezes que tinha uma aula que precisava contar algo para alguém, Opa! Me pergunta se eu era boa de matemática. Não, por isso que eu sou das humanas. Pergunta se eu era boa da ciência da saúde. Não, por isso que eu sou das humanas. Poxa. Mas Olha, a Ana Beatriz, que entrou aqui agora, ela tinha que ter entrado antes, porque ela tinha que ter escutado essa história desde o início. Porque ela tem uma pesquisa em teatro, ela foi para a Índia, depois ela fala aí melhor. Que legal. Ela tem uma pesquisa muito interessante lá, e era de um teatro que não é igual esse nosso, mas que eu acho que vem dessa tradição, igual você está contando da tua família, de contar histórias. Essa coisa de contar a história do nascimento em todo aniversário, isso é fantástico. Mas continua, só para registrar. Deixa eu só te contar uma coisa que eu passei por cima, só para vocês lembrarem. Eu conto para os meus irmãos e para os meus meninos que eu fui criada da seguinte maneira. O meu avô, que era o grande chefe, era o patriarca, ele tinha uma bota, porque para ir para o meio do cafezal, ele tinha um local do cafezal que era o ponto de encontro dos cafezeiros. Olha a história, como é que eles contavam pra gente. No meio do cafezeiro tinha os balãozinhos de São João. É uma planta, eu não sei se vocês já viram, existe uma planta que parece um balãozinho de São João, gente, coisa da roça. É igual isso aqui, ó. As lágrimas de Fátima, eu poderia contar uma outra história do bambuzal para vocês, mas eu vou contar hoje não. E ele chegava, quando ele chegava, a gente sabia pelo som da bota. Então a gente sabia que a gente tinha que levantar, que a gente tinha que esperar ele sentar na cadeira dele da sala, fazer a oração para depois a gente falar. Eu fui criada desse jeito. Eu fui criada para saber que eu tinha que esperar, para depois falar e tomar benção. Então, eu falo que eu sou uma pessoa que eu faço questão de falar sobre a minha origem. Infelizmente, eu não tenho fotos, porque não tem, né? Pessoas com origem não tem foto. Mas esse das contações vem daí. Porque aí tinha o horário da oração, e depois do horário da oração, tinha o horário de contar uma história. A história do dia, como é que tinha sido o trabalho. E aí tinha o bolinho e o café. Isso foi sempre uma coisa que a gente trouxe sempre assim para a vida mesmo. Aí voltando lá no teatro, indo para o teatro da escola mesmo, eu me familiarizei com essa questão do teatro escola. Só que era muito complicado, porque eu precisava trabalhar e precisava estudar e precisava ajudar em casa. Quando o teatro escola ele foi terminando ali na década de 88, 89, quando chegou em 89, eu falei assim, eu quero fazer teatro mesmo.
Aí, como é que você chega para sua família, essa família que eu estou contando para vocês, que, por exemplo, a mulher tinha que esperar o avô sentar para poder falar, e a minha avó fala uma coisa, gente, que era o seguinte: minha filha, a mulher não vai falar toda hora, mas quando você falar, saiba o que você vai falar. Eu não pude falar tudo que eu quis, não, mas vocês vão poder. A minha avó, Olha. gente, era uma mulher fantástica, fantástica. E aí, eu fui criada desse jeito, né? Então aí a gente vai levando dessa maneira. E eu falei assim, mas não, eu não quero só na escola. Eu quero fazer mais, gente. Eu quero fazer teatro. Eu quero fazer teatro. Só que eu não conseguia falar dentro da minha casa que eu queria fazer teatro. Não tinha como, gente. Não tinha como, porque hoje eu falo para minha mãe o seguinte: mãe, hoje de noite eu não vou dormir, eu vou dormir só por volta de 4 horas da manhã. Não, minha filha, mas por que você está cansada, mãe? Eu preciso ler mais um artigo, porque está faltando uma coisa para o meu mestrado. A minha mãe, ela não vai saber o que é o mestrado. Não do jeito que a gente sabe. Ela vai saber que eu estudo. Ela vai saber o que é, mas mestrado, ela não vai... às vezes ela fala comigo assim, minha filha, você tem que parar de fazer teatro, porque isso está te deixando muito cansada. Isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade, né, minha filha? Porque ela ouve, ela não mente, ela fala o tempo. E eles perguntam assim, hoje mesmo eles perguntaram, hoje mesmo eles perguntaram, não tem teatro para gente assistir hoje? Enquanto eles perguntam se não tem teatro para assistir, ela sabe, ela chegou para a avó dela e falou assim, vovó, deixa ela fazer teatro, porque é uma coisa que ela gosta e ama muito. Então, são esses mundos diferentes. E aí, o que acontece? Eu descobri que tinha aqui em Juiz de Fora um local chamado Casa de Itália. Ela ficou desativada há muitos anos, agora recentemente, e voltou a funcionar deve ter uns 3 anos. A Casa de Itália é um local franco que recebe vários locais de um outro país, várias aulas de italiano. Era um ponte. E lá tinha um professor de teatro. E aí, conversando com um amigo aqui, com um amigo ali, pesquisando, falando com quem de Juiz de Fora fazer teatro, eu falei assim, vou me inscrever. Só que para mim me inscrever, eu tinha que trabalhar fora de casa para me conseguir o dinheiro para me pagar minha aula de teatro. O que eu fiz? Me matriculei para ser mirim. Antigamente tinha isso. Hoje em dia é pequeno aprendiz, mas antigamente tinha mirim. Fui me cadastrei em mirim, eu comecei a trabalhar com... O mirim só podia ser a partir de 13 anos. Então, com 13 anos, eu me inscrevi... Com 13 anos, eu me inscrevi na Guarda Mirim e eles conseguiam um emprego para você de 4 horas e você recebia um dinheirinho para fazer aquele trabalho, ou de office boy, ou de atendente, era vários serviços. Mas essa Guarda Mirim, desculpa te cortar, é porque assim, eu sou carioca, mas minha família é de Minas, de Caratinga, Manhuaçu. Ah, sim, sim, sim. Né? E eu nunca escutei falar dessa Guarda Mirim aqui no Rio, mas eu lembro de lá em Caratinga, de escutar muito isso da Guarda Mirim, né, dos meninos entrarem para a Guarda Mirim, tinha essa coisa, acho que eu não sei se aqui no Rio, eu não lembro, nunca escutei falar, mas eu escutei muito isso lá em Caratinga, então você falando isso talvez seja uma coisa de Minas, né? Tinha, porque era uma instituição que ela, por exemplo, ela incentivava, igual o SESC, igual o SESI, o SENAC, ela incentivava os pequenos adolescentes a partir de 12 anos, mas só para aqueles que tinham já mesmo, não era exploração, gente, não era. Eles davam um tipo de instrução, então vamos supor assim, só 4 horas por dia, e aí você, por exemplo, eu ia ser atendente, meu primeiro cargo foi lá na maternidade Terezinha de Jesus, eu peguei logo a maternidade. Rose, eu sou carioca, filho de uma mineira com Paraíba, olha que coisa maravilhosa. Olha isso, gente. Essa aqui é a mescla boa. E aí, na Mirim, eu tinha que ficar lá só para receber na portaria o nome das moças que iam entrar para ganhar neném. Só para pegar a documentação e tudo mais. Então, era um serviço muito tranquilo. Ficava sentado ali na portaria e perguntava o nome das moças que iam. Ah, você vai ter neném? Você não vai? E pegava o nome. Era isso. Eu comecei a trabalhar na Guarda Mirim e comecei a fazer o curso de teatro lá na Casa de Itália, com Pedro Pazelli. Gente, é uma história até picaretagem, mas enfim, né? A gente começa.
A gente começa. Todo artista já passou por um momento de picaretagem na vida. E como, né? Todos que estão aqui já passaram. Já. E aí, gente, eu fiz o primeiro curso em 1990. Foi meu primeiro curso mesmo de teatro. Então, se você me perguntar, Adriana, eu comecei a fazer teatro na escola. Mas se você falar assim, você tem o seu material? Ó, a Rose tá te zoando, que tu trabalhou na maternidade que eu nasci. Eu trabalhei. Ai, Jesus. E pior que meus irmãos também nasceram lá. Olha. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. A maternidade, ela era o único local aqui da região de Juiz de Fora que aceitava as pessoas, tipo, para o SUS, para ter o neném. Eu não contei para vocês ainda do meu nascimento. Primeiro que eu nasci no dia 27 de setembro, no dia de Cosme e Damião, dia de santo já. Opa! O local que a gente morava, nessa roça, no Cafezal, era uma distância que eu não tenho como descrever, porque cada um mora num local. Mas você imagina você ter que andar durante mais ou menos 2 horas para você chegar no ponto para você pegar um ônibus. E não era ônibus, a gente tinha que pegar uma condução que chamava Xangaia. Quem conhece Xangaia é tipo um bondinho muito antigo. E aí, a minha mãe marcou de casar no dia 27 de setembro, porque o meu nascimento estava marcado só para o meio de outubro. E lá na região, tinha que esperar nascer uma leva de criança para registrar. Então, ela saiu da roça cedo, no dia 27 de setembro, para casar ao meio-dia, no papel, e para casar na parte da tarde na capela. Adivinha o que aconteceu? Meio-dia, meu bem, ela assinou o papel e eu falei assim, chegou meu dia. Quem disse que foi para casar na capela? Não foi nada, foi uma correria total que ela conta. E eu nasci, ela casou ao meio-dia, eu nasci às 4 horas. Só para ficar bem registrado. Gente, que lua de mel, hein? Que lua de mel. E aí, se você fala assim, todo dia 27 tem, né, mãe? Todo dia 27 tem aniversário dos gays. Ela acabou de passar ali. Todo dia 27 tem aniversário de várias pessoas aqui, são 3, enfim. Aí eu comecei a fazer o título lá E eu levo muito dessa questão humana, gente, para falar sobre o processo artístico. Eu levo muito a questão humana, de origem, para a minha formação teatral. Eu faço questão, eu vou contar para vocês um pouquinho. O pessoal aqui da Companhia do Invisível está amando as tuas histórias, porque a gente faz um projeto de teatro nas casas, né? Que começou com o Café com Machado, e agora o nosso segundo espetáculo ainda dentro dessa temática chama-se Casas, que é justamente um espetáculo de várias pequenas histórias. O pessoal está aqui, ó, já tudo de olho nas tuas histórias aqui, ó. Ai, que maravilha! Pega essa, gente, pega essa. As pessoas quiseram vir aqui entrevistar a minha mãe, mas minha mãe não dá entrevista, ela é muito simples. Eu já dei entrevista para falar porque eu distribuo bala de Cosme e Damião até hoje. É uma coisa que eu faço questão. Me faz bem. Não é só religião, não é isso. Me faz bem. Cosme e Damião já me salvou de tantas formas. E aí, ela casou meio-dia, realmente. Eles só tiveram tempo de se deslocar de onde estava sendo. Ainda tem por mais, porque eu só pude ser registrada na data que eu tinha sido marcada para nascer. Gente, olha isso. E aí, 4 horas da tarde, eu nasci. Isso é muito legal, né? Porque, assim, a história que ela conta. E aí, voltando lá no teatro, eu fiz o meu primeiro curso na Casa de Itália. E depois desse dia, eu fiquei me perguntando como é que eu ia contar para minha família. É tão simples que a minha mãe já estava fazendo comida na casa da senhora, estava fazendo salgadinho. Peraí, acho que deu uma travada aqui. Vamos ver se volta. Voltou, gente? Voltou. Eu comecei, a minha mãe, assim que veio para o centro de Juiz de Fora, depois que a gente passou pelo aterro de terra, a gente conseguiu morar numa vila, que era a Vila dos São Vicentinos. Então, existem a história dos São Vicentinos, que são pessoas da igreja que ajudam outras pessoas. A gente morou numa casa pequenininha, que era de um vicentino. Então, a gente conseguia pagar o aluguel, a gente estava achando que era tudo perfeito, a casa tinha tudo. Tinha 2 quartos, um banheiro, tinha um fogãozinho, uma cozinha, gente. Era uma casa dentro de um bequinho, que eu passo lá até hoje. De um bequinho, a gente morava dentro de uma casa, gente. Aquilo era fantástico. Vocês entendem que é fantástico.
E aí, com 6 anos, eu ajudava minha mãe na cozinha até chegar nesse período de teatro-escola. Então, é uma história, assim, de trabalho e sobrevivência em todos os âmbitos, mas é uma história de vida tranquila, assim, de vida boa. Eu não sei fazer, não trabalhar para ter. Né? Eu preciso, eu gosto de criar para ter. E eu ficava assim, como é que eu vou virar para minha mãe e falar com ela que eu sou artista? Ô, gente, gente. Mas como é que eu vou olhar para o meu pai? É um negão de 1,80 m cacetada de altura, daquele, sabe, que era os cortador de lenha, os panhador de café pesado. Como é que eu vou chegar para o meu pai e falar que eu faço teatro? Nossa! Aí, eu falei assim, eu cheguei perto da minha mãe um dia, cheguei perto da minha mãe primeiro. Eu falei com ela assim, ô mãe, eu estou me dando muito bem nesse negócio de trabalhar lá na Guarda Mirim. A senhora viu que eu fiz uma compra muito boa? E eu consegui ajudar bastante no salgado. Eu estou fazendo muitos salgados por dia. Tem um negócio que surgiu lá na escola, o seguinte, que a gente tem que contar umas histórias muito importantes. A gente tem que fazer uma outra personagem, igual você assiste nas nossas novelas aqui. A gente tem que fazer uns personagens e os nossos pais estão sendo convidados para assistir o nosso trabalho. Isso que eu falei para minha mãe, que veio da escola. Eu falei assim, ela, minha filha, mas eu não vou lá não, eu não vou ficar lá vendo TV não, é negócio de escola. Eu falei assim, não mãe, mas é importante que você vai ver, porque se você achar legal, eu queria muito saber se eu posso continuar fazendo isso na escola. Olha aí isso. Eu falei assim, mas eu preciso de uma coisa, eu preciso que você conte para o meu pai, porque eu preciso que assina o documento para me poder participar. Aí ela, eu não vou falar isso pro seu pai, não. Seu pai vai falar que esses negócios de televisão é só para mulher puta. Ele vai falar isso, eu tenho certeza. Seu pai vai falar que tem coisa de gente que não trabalha e não gosta de novela. Gente, eu falei assim, não mãe, deixa eu te explicar uma coisa. Isso chama improvisação. Isso é muito importante. Eu falei, meu pai não vai falar isso porque isso não existe, mãe. Isso são as pessoas que falam mal. As pessoas... Gente, olha a cabeça da pessoa. As pessoas que falam mal. Resultado, eu fui driblando, falando que era um projeto de escola e que eles tinham que me assistir. Então, em 1991, foi a primeira vez que minha mãe e meu pai conheceram o que era um palco de teatro dentro do SESI, porque o curso foi feito dentro da Casa de Itália e a apresentação era feita no SESI. Eles nunca tinham entrado e eles foram muito simples, foi todo mundo, foi meu pai, aí ele pegou assim, gente, tem que ir arrumado? Tem, eu falei assim, tem que ir arrumado, tem que todo mundo arrumado, coloca aquela roupa bem bonita, a minha mãe também coloca a roupa bem bonita, coloca nas crianças também, mãe, coloca umas roupas daquelas novas, daquelas que você usou na igreja, porque era assim, assim. Ela falou assim, não vou com a minha roupa de igreja não, eu falei, você vai com a sua roupa de igreja sim, mãe, tem que ser bonito. Pô. E foi em 1991, eu não pude receber eles, então eu entreguei os bilhetinhos e esperei. Só que eu estava tão nervosa lá dentro, porque a minha realidade, em relação à realidade das outras pessoas que estavam fazendo o curso, era muito diferente. Aquisitivamente, culturalmente, e por isso que eu falo que nós temos um problema instalado no nosso país, sobre a questão da implantação da cultura mesmo de aprendizagem, que é carente em alguns locais, né? E ela sentou meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos. E aí quando abriu a cortina e que eu de longe eu consegui ver ela, gente, eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer, eu não vou conseguir fazer mais nada. Mas eu fiz. Você estava com quantos anos mesmo? Eu estava com 13 para 14 anos. 14 anos. Quando a minha mãe me assistiu a primeira vez. Mas eu já tinha feito. Sim. Em 90 eu já tinha feito 2 peças, inclusive eu fiz um curso. Mas aí foi quando eu consegui. Gente, quase, porque o teatro de escola eu nem falava. Quase um ano inteiro escondida de curso. Deixa eu contar um segredo. Teve época que eu falava que eu estava faltando à escola porque eu estava com cólica. E eu ia para o curso de teatro. Ia mesmo? Ia. Quando a minha mãe assistiu... Ou seja, fazer teatro dentro de casa também, né?
Ah, quando a minha mãe assistiu, o meu pai ele demorou a entender. Isso Mas a minha mãe sempre em Juiz de Fora, né? sempre em Juiz de Fora. Primeiramente em Juiz de Fora. A minha mãe, ela entendeu. Eu estava para fazer 15 anos e ela ficou muito emocionada. Ela falou assim: Nossa, as pessoas levantaram para te aplaudir. Elas aplaudiram todo mundo. Eu também levantei, aplaudi, eu gritei: É minha filha! É minha filha! A minha mãe faz esse, é minha filha, até hoje. Que Até maravilha. hoje. Todas as vezes que eu consigo levar, agora não, porque ela está andando muito menos, mas a última vez que minha mãe foi assistir um espetáculo meu foi em 2016, numa montagem de uma tragédia, que é o mito de Orfeu e Eurídice, que a gente tomou todo o espaço, porque tinha um barco que andava. No final da peça, você sabia que minha mãe estava lá, ela estava assim: Bravo, minha filha, essa peça eu gostei, essa foi bonita. E é péssimo, porque quando ela não gostava, ela falava assim: Ai, não vou bater palma não, porque essa não... Ah lá, o Thiago falando, ela grita no final da peça, ela grita no fim da peça. O Tia sabe, né? O Tia me acompanha, ele sabe, ela grita mesmo, ela grita no final da Ai, que peça. ótimo. A E se minha ela não avó, gostar, ela fala? ela fala, essa eu não gostei não, ela já fez peças melhores, mas tudo bem. Ela fala o nome dos O Tia está dizendo amigos, que ela, inclusive, fala o nome dos amigos. fala. Fala, gente, a minha mãe é uma peça. Eu aviso antes da peça que ela critica na hora, ela fala. Que Ela é, ótimo. ela é Ótimo. personagem. Mas ela critica assim: Ah, não, essa eu não gostei muito dessa música, não, já tive melhores. Se tiver violência, então ela: Meu Deus, pra que vocês estão batendo um no outro? Pra que você foi batendo na cara dessa menina? Eu falei assim: Mãe, não sou eu, foi a personagem. Ela: Não vou conversar agora, não. Foi isso. Que ótimo. A Lívia falando, a Lívia é uma atriz que trabalhou comigo, é assim mesmo que a minha mãe faz. Nas peças que ela vai. Eu aviso antes. Eu falo assim: Gente, Agora, minha mãe vai assistir a peça hoje. me diz uma coisa. Qual foi o momento que você começou a perceber, que você percebeu que o teatro estava ficando sério na tua vida? Tipo assim, eu não... Depois que minha mãe me assistiu. Depois que ela me assistiu. Depois que ela me assistiu, ela virou, depois ela falou assim: As pessoas te aplaudiram. As pessoas bateram palmas. Eu também bati. A minha mãe, ela é o ar que eu respiro. O eu também bati falou assim: Quê? Nossa, eu vou fazer isso pro resto da minha vida, porque minha mãe, ela me aplaudiu e eu gosto disso, eu me sinto bem fazendo isso. Em 92, Rapidinho. E o teu pai nesse dia? ele não falou, de poucas palavras. Ele falou muito tempo depois. De toda a linha. Rosa quer saber do mestrado. Calma, Rosa. Não, vamos chegar no mestrado. Todas as linhas de todos os espetáculos que eu fui até hoje, que eu fiz, ele deve ter assistido 4. Aí hoje, se você pergunta para ele, a minha filha é artista. Minha filha é artista, ela trabalha com teatro, ela trabalha com produção, ela escreve livros, ela também é professora. Ele fala tudo isso. Enche a boca para falar, inclusive. Mas nessa época ele demorou cerca de mais ou menos 2 anos. Depois de 91, ele demorou cerca de 2 anos. 92, 93, só em 94, quando eu comecei a fazer meu primeiro circuito fora de Juiz de Fora, é que ele falou assim: Não, isso ela está fazendo sério. Ela está estudando, ela está se dedicando para isso. Mas levou quase 3 anos em relação à minha mãe. Quase 3 anos. Então, assim, de 91 em diante, aí eu comecei, como ela falou assim, gostou, eu não precisava me sentir mais presa. Eu comecei a fazer vários cursos de teatro. Todas as oficinas que apareciam de palhaçaria, de interpretação, de estudo, eu fazia. Quando deu em 93, eu entrei no primeiro grupo de produção mesmo, que era o Grupo Teatrando. É um grupo que já produzia um período de tempo na cidade. Em 93, eu já entrei como atriz desse grupo. Em 94, ele me deu a oportunidade de fazer o primeiro espetáculo. Eu fiz Camaleão Alface e as Batatas Mágicas, eu era Fifi. Nossa, Maria Clara Machado. Maria Clara Machado. E A minha primeira peça
infantil foi Maria Clara Machado, que foi o Rápido das Cebolinhas. Eu fazia o Camaleão Alface. Ah, eu fiz o rápido também, na segunda vez. Eu fiz primeiro o camaleão, depois o rápido, que era para ser o contrário, né? Mas enfim. E aí, o que que acontece? Eu não parei mais. Eu comecei, o Teatrando era um grupo que trabalhava com espetáculos infantis. E eu comecei a tomar um amor pelo infantil absurdamente. Ah, que lindo! A outra tá falando que adorou minha caneca e o teu brinco. Ah, que ótimo! Olha aqui, calma, ó. Dá para ler aí, ó. Café Olha com Machado. E a minha caneca é de máscaras. Que lindo, tá vendo? Ó. E aí eu comecei a me apaixonar porque o meu diretor, ele fazia... Ele montava os figurinos e o cenário. Ele é um cara fantástico. Ele costurava e também fazia o cenário e pintava. Então, todo ator que entrava para a companhia passava por um sistema de aprendizagem para fazer cenário, figurino, maquiagem, som e iluminação. Dentro do CCBM, que é um local que você vai conhecer em breve, se Deus quiser, Alexandre, que vai ser onde a gente vai fazer uma próxima mostra. E aí, eu só saí desse grupo, mesmo fazendo outros trabalhos, eu só saí do grupo em 2001. Eu nunca me desvinculei, porque eu gostei muito do trabalho. Quando foi em 94, a gente foi participar do primeiro evento em Araxá de Minas, que era um circuito famosíssimo na época, que englobava vários grupos. E aí foi o meu primeiro grande festival de teatro. Tá. Não, na verdade, eu sou de Juiz de Fora de Minas. Eu que sou bicuda e vou lá fazer no Rio. Eu sou de Juiz de Fora, Minas. Para quem tá chegando, tem uma galera que chegou aqui agora, e não sabe, a Adriana, ela está contando a história dela, ela é de Juiz de Fora, uma atriz, diretora, professora mineira, né? É porque como a galera está muito acostumada a me ver aqui falando da Zona Oeste do Rio, da periferia, mas a Adriana, hoje a nossa convidada é de fora do Rio de Janeiro, né? Mas que é bem pertinho daqui, que Juiz de Fora é grudado no Rio. Eu vim de uma periferia, mas de uma periferia de Oca, de Macucos. De Macucos. E Macucos são bem legais também, digo para vocês. Macuco tinha, inclusive, a fogueira do final de noite, né? Porque não tinha muita coisa. Então, assim, eu comecei a fazer o máximo. Em 94, quando eu participei de Araxá, eu fui indicada a prêmio de atriz. E aquilo me motivou muito. Então, assim, eu já estava levando na proporção do sério. Quando a gente começa a levar na proporção, são os cariocas de Clara. Da Clara, né? Da Clara. Quando a gente começa, quando deu ali 92, que eu já estava naquela onda de beber o máximo que eu podia, eu fiz vários cursos de palhaçaria, eu amei o ramo da palhaçaria, mas eu me encantei muito. A cena cultural de Minas Gerais no teatro, ela ainda está muito distante do Rio. Minas ainda... O Rio produz muito mais do que Juiz de Fora. Muito, muito mais. BH se aproxima do Rio, mas Juiz de Fora ainda não. Juiz de Fora ainda está muito centrado. E aí eu comecei a traçar um perfil mesmo profissional. Eu já estava estudando, estava me dedicando. Eu voltei de Araxá com uma injeção de ânimo, porque eu vi artistas de vários locais do Brasil. E oficinas, inclusive, de dança africana, inclusive de corpos africanos. E aí, nesse período, eu já comecei a me entender como pessoa que gostava do corpo. Como pessoa que gostava de olhar o corpo, de observar o corpo atuante na cena. Esse corpo que a gente vai chamar hoje de corpo cênico. Isso sem esse conhecimento, é claro. Quando chegou em 95, nós fomos primeiro para experimentar todos os artistas. E aí eu ganhei meu primeiro protagonista infantil, que era uma obra autoral, que chamava Vingança da Bruxa. Eu passei e fui fazer a bruxa. E a gente foi de novo para Araxá e foi ótimo, foi muita repercussão. Quando eu voltei para Juiz de Fora, eu falei, gente, aqui não tem curso. Todos eu já fiz. Aqui não tem. Todas as vezes que a gente vai para fora tem alguma coisa. Aí o que a gente vai fazer? Eu preciso. O que tem mais próximo de Juiz de Fora que eu pudesse fazer alguma especialização de teatro? Na época, o nome mais badalado, mas também mais de difícil acesso, era o tablado. E a louca que não quer, a louca que vem lá do Macuco, que gostou do Sítio do Pica-Pau Preto e Branco, falou assim, eu quero tablado. É lá que eu vou, mãe. Tu saiu de Juiz de Fora. De Juiz de Fora.
Que ótimo. Detalhe, eu não conhecia ninguém no Rio de Janeiro. Ninguém. Em 95, no final de 95, nós fizemos uma festa para uma professora em Juiz de Fora chamada Maria Helena, que era esposa do professor Adão Lara, que é uma pessoa famosíssima aqui, super filósofo, um professor fantástico. Conversando, vocês perceberam que eu falo pouco? Conversando com essa senhora, quando ela veio buscar o salgado, eu falei assim, eu adoro teatro, eu amo teatro, eu quero ir lá para o Rio fazer teatro. Ela, eu tenho uma casa no Rio. Você tem? Eu quero ir no Rio fazer curso. Ela, é mesmo? Eu falei, eu quero tentar uma vaga no tablado. Ela, você quer tentar uma vaga no tablado? Eu falei, eu quero. E por que eu não vou tentar uma vaga no tablado? Mas é porque o tablado é uma casa muito famosa no Rio. Você poderia tentar um outro curso. Tem um centro cultural, tem a casa de cultura, tem outros lugares que você pode fazer. Eu falei assim, mas por quê? Eu quero Eu quero tablado. O meu diretor montou várias obras de Maria Clara Machado. Eu estou apaixonada por ela, eu sou apaixonada por ela. Tudo bem, só que lá acontece o seguinte, ela era uma professora famosa de literatura, eu conheço algumas pessoas lá, só que é o seguinte, lá você tem que fazer uma inscrição, Viva a literatura. Você tem que fazer inscrição, você tem que enfrentar uma fila durante um dia, tem pessoas que chegam lá muito cedo para ficar naquela fila. Tem gente que já ficou 3 dias em fila lá, menino. Exatamente, tem pessoas que já pegaram filas de dias, você tem que fazer uma entrevista. Como é que você vai fazer isso? Eu falei, não, eu me viro, eu vou. Aí ela pegou e falou assim, tá bom, eu vou te ajudar. Eu falei, aí a minha mãe tá assim, não, minha filha, minha mãe, não. Eu falei assim, mãe, eu preciso, eu já tô bem, eu já sei, confia em mim. O Rio de Janeiro é perigoso. Não, o Rio de Janeiro não é perigoso, o Rio de Janeiro é perigoso para quem quer fazer coisas que não é do teatro. A minha desculpa era sempre o teatro. Eu viajei, só que a moça, a Marilena, a casa dela era em Niterói. Um pouquinho longe do Jardim Botânico, da Lagoa ali, né? Ela me levou para a casa dela, eu dormi na casa dela e ela pegou e falou assim, você vai levantar 4 horas da manhã, você vai pegar a barca, vai atravessar Niterói, e vai chegar perto da rodoviária, pegando o ônibus tal, depois que você sair da barca. Quando você chegar na rodoviária, você vai pedir alguém para te falar onde que é o ponto de ônibus para você ir para o Jardim Botânico. Tá. Você vai fazer isso? Eu falei, eu vou fazer isso. E eu fiz isso. Eu cheguei na rodoviária, e eu fui para o Jardim Botânico, eu cheguei lá provavelmente por volta de umas 7 horas da manhã, com uma fila enorme. Eu estava com fome, eu não tinha dinheiro, e eu fiquei lá durante muito tempo. Eu fiquei lá até 6 horas da tarde. Quando deu 6 horas da tarde, veio uma moça distribuindo uma senha, falando assim, hoje já fechou. Eu chorei, eu sentei, mas eu chorei. Porque eu não conseguia falar. Eu não conseguia. A moça, eu não vou lembrar quem que é a pessoa agora, ela se sentiu tocada, ela falou assim, você precisa se acalmar para você poder falar. Só que eu não conseguia, eu só conseguia chorar. Porque eu sabia o esforço que eu tinha feito, eu sabia que eu estava sem comer, eu sabia que eu estava só com dinheiro para voltar para casa, e eles tinham fechado e eu não tinha pego a senha. Aí ela falou assim, vem aqui dentro. Ela me levou lá dentro do tablado, na sala, para tomar água. Aí eu fui me acalmando, eu tomei água, pedi para ir no banheiro, lavei meu rosto. Ela falou assim, você veio de onde? Eu falei assim, eu vim de Minas. Ela, você veio de Minas? Eu vim de Minas. E você vai ficar onde? Eu falei assim, eu vou para a rodoviária de novo. Aí ela, você vai para a rodoviária de novo? Mas você está acostumada a andar aqui? Eu falei assim, não, é a primeira vez que eu venho no Rio. Aí ela, menina, mas como assim? Eu falei assim, eu contei a história toda para ela. Uhum. Só que eu contei a história para ela de como de quem alguém estivesse contando a história do fundo da sua alma. E eu estava. Ela falou assim, mas você conta bem uma história, né? Eu falei, eu conto. A ela, então faz o seguinte, aqui perto do Botafogo tem os locais chamados albergues. Não era o hostel, não era hostel. Era chamado de albergues. E era até perigoso. Tem uns albergues. Eu fui a pé para lá, atrás de um albergue.
e fiz amizade com 2 moradores de rua. Que foram me acompanhando. Fiquei no albergue, esperei o dia seguinte, ela falou assim, volta no dia seguinte, porque eu vou pedir para você conversar com 2 pessoas. Se você for aceita, você entra. E eu fui. Voltei no dia seguinte, contei uma história que era... a Dina Moscovitch, ela tinha perguntas... Ela e o... Ai, meu Deus. Gente, como é que é o nome do crítico? Deus, me lembra? Alexandre. Ele é um crítico famoso, a gente não está lembrando o nome dele agora. Está no meu currículo, depois eu vou ver. A Dina, eu não vou esquecer, porque a Dina agora já está bem mais de idade, né? Mas a Dina, ela ainda tinha aquele sotaque francês bem pesado. Ela era uma das professoras que eles diziam que era mais severa. Lionel, isso. Lionel Fischer. Eles pegavam, eles eram que eram chamados para pegar as pessoas, para excluir as pessoas. Uhum. O restante da galera era mais maleável. Mas os dois, a Dina tinha uma fama, gente, de ser severa. E o Lionel de ser extremamente crítico. E eles pegaram e falaram assim, aí começaram a conversar, com o tempo que você tem de teatro, aí, sim, o Lionel Fischer, ele mesmo. E aí, o que você vai... A gente quer que você conte uma história. Conta a história de uma produção pra gente, de alguém que está trabalhando em busca de alguma coisa. Eu contei a história de quem estava fazendo salgado. Eu contei a história de uma senhora que tinha saído de uma roça e que ela fazia os salgadinhos mais gostosos. E eu dava a receita de cada salgadinho e do doce que ela fazia. Inclusive do morango que era molhado em chocolate. Quando eu fui contando a história... Olha, quando foi Juiz de Fora, pelo amor de Deus, eu quero um salgadinho desse, hein? Eu contei essa história sem eles saberem que era a minha história. E aí eu contei a história com tanta assim, verossimilhança, com tanta verdade, e eu fui fazendo os gestos de quem estava contando o salgado, de fazia... E lá depois ela pegava aquilo e batia aquela massa na mão. Só que aquela massa tinha um sabor. Ela experimentava cada coisa. E sabe aquele cheiro de comida gostosa? Aquele cheiro de comida fresquinha que só tem na roça? Foi essa história que eu contei. Eles falaram assim, as suas aulas começam semana que vem. Não. Daquele dia eu voltei para casa. Você tem que comer pipoca com queijinho por dentro. Oh, meu Deus. Aquele dia eu voltei para casa. Não fala isso na quarentena, não, gente. A gente só faz comer, gente. Aquele dia eu voltei para casa com a certeza de que eu tinha conseguido alguma coisa que eu nem sabia se era para mim. Não sabia se era permissível para mim. Eu estou sendo sincera. Uhum. Existe uma coisa muito, muito complicada para os artistas que têm condições e para aqueles que não têm condições. Eu não sabia se aquele mundo era permissível para mim. Eu não conseguia identificar aquilo naquela hora. Eu só fui identificar isso quando eu tive a minha primeira aula. Então eu voltei para casa muito cansada, extremamente esgotada. Eu só não sei por que eu não desisti. Lembrando que naquela época não existia celular, a comunicação, não tinha internet. Né? Nada. Era orelhão. E você ficava na fila para falar. E nem na minha casa era da vizinha que eu dava as informações. Uhum. Então, assim, você não sabia se aquilo era permissível para você. Eu voltei, e aí eu voltei para fazer o curso. E quando eu entrei no curso a primeira vez, eu me senti a pessoa mais deslocada do mundo, porque eu era a única que não estava à altura do conhecimento de que todos tinham ali. Eu era a única que não conseguia entender o que era peso leve, o que era voz leve, o que era voz forte, projeção, porque naquela época, gente, era isso, peso leve, projeção de voz, fala mais alto, fala mais forte, é isso. Nomes como Ionesco, Arrabal, nome como tantos nomes que eu nunca nem tinha ouvido falar na minha vida. Deixa eu falar linguagens. Eu vou encerrar, porque vai encerrar aqui a nossa live, a gente encerra ela e volta, tá? Por favor, pessoal, volta. Volta que ainda temos muita história para contar. Essa live tá rendendo. A gente está chegando. Isso.